A história da ovelha desgarrada. Vamos saber o que quer dizer essa história? A ovelha desgarrada é mais uma história linda, onde Alice vai entrar na Bíblia. É uma história muito linda que Jesus então contou. Enquanto ia lendo, apreciando, radiante, um pombo-correio amigo apareceu por instantes. Mais uma vez, Alice ia entrar naquela linda história, pois a Bíblia Sagrada tem várias histórias maravilhosas e essa história foi contada por Jesus. Então, quando lemos a Bíblia, Deus nos leva lá dentro para conhecermos as suas maravilhas. Então, seu livro de histórias mudou-se numa enorme tela e Alice, querendo passear no mundo da Bíblia, entrou nela. Justamente onde Jesus estava, e as pessoas estavam indo ali para ouvir o Filho de Deus. De novo pensou em Jesus para sua grande felicidade. A história que antes lia era agora de verdade. Então Alice viu que Jesus estava sentado, ensinando aquelas pessoas. Ao seu redor, todo o povo ouvia o que ele falava. Jesus era um bom mestre, de todos conhecido e amado. Onde quer que ele parasse, sentavam-se logo ao seu lado. E todo o povo queria ver o que Jesus ensinava, pois tudo que ele falava era exatamente do céu. A todos Jesus acolhia, quer criança, quer ancião. Por que dar ouvidos a um mestre que acolhe o malvado e o ladrão? Disse esse homem. Gritava irritado no meio da multidão. Sempre tinha alguém para tentar ir contra Jesus. Parece que as pessoas não gostam da verdade e muitas vezes não gostam da luz. Jesus estava ali, mais uma vez, ensinando como era importante o reino de Deus. Respondendo a esse atrevido, Jesus contou para a multidão como Deus, nosso pastor, ama a todos sem exceção. Então Jesus começou a contar a história da ovelha desgarrada. E aí, Jesus olhou para aquele pastor ao longe e começou a contar a história. Um pastor saiu com o rebanho da Galileia pelos prados. Sadios, carneiros e ovelhas já se tinham alimentado. O pastor alimenta o seu rebanho, cuida do seu rebanho. Então Jesus continuou a contar aquela história. Então, todos os dias, aquele pastor cuidava do seu rebanho e contava as suas ovelhas, uma a uma, pois ele se preocupava com todas elas. Cada manhã, com cuidado, contava esse pastor as suas ovelhas, mas certa manhã, ao contá-las, as grandes como as pequenas, notou que faltava uma, 99 apenas. Então o pastor foi procurar pela sua ovelhinha, estava perdida e desgarrada, e tinha saído de perto do seu pastor. Quando saímos de perto do pastor, é perigoso, e aquela ovelhinha estava ali perdida, e começou a ir para onde não deveria. O pastor temia que a ovelha pudesse encontrar a morte em águas fundas, entre feras e perigos de toda sorte. Por isso saiu às pressas, procurando em todos os cantos, nas encostas de grandes rochas, nos buracos e barrancos. Onde será que a ovelhinha estaria? Em perigo? E o pastor se preocupa com a ovelha e foi procurá-la. Lá embaixo, sobre as pedras, o pastor encontrou então sua ovelha que balia, caída sozinha no chão.
A ovelhinha não poderia ter saído de perto do seu pastor, mas ela saiu e se machucou. Caiu do barranco e estava ali, precisando de ajuda. O pastor, mais do que depressa, encontrou a ovelha e foi lá para ajudá-la. Então Deus nos socorre porque Ele é o bom pastor. Por horas o pastor usou todas as forças que tinha, trabalhou, lutou, suou, até libertar a ovelhinha. Finalmente o pastor havia libertado a ovelha daquela situação. Caída, a ovelha entre as pedras machucara sua patinha, e quando tentava andar, não conseguia. Mas agora a ovelhinha estava contente, o pastor estava ajudando ela, já tinha libertado ela ali daquela situação tão terrível e também estava curando ela. Em águas limpas, lavou a ferida do animal, rasgou um pedaço do manto para cuidar de seu mal. É assim que Deus faz conosco. Deus nos livra de toda situação terrível e nos carrega no colo, porque Ele nos ama. Ele é o bom pastor. Jesus contava essa história e todos prestavam muita atenção, porque o pastor, além de ser bom, ele cuida de cada um de nós. Ele sabia que andara por longa estrada, queria voltar para casa antes do fim da jornada, e o pastor caminhou toda a jornada para levar a ovelha de volta. É assim que Deus faz conosco. Ele nos leva para o lugar certo, que é o aprisco dele, onde ele cuida de nós. Quando somos obedientes, Deus está o tempo todo conosco, nos guiando como ovelhas. E ali está o pastor, pegou a ovelhinha e cuidou dela e agora leva ela de volta para o lugar onde ela não pode sair, da presença do bom pastor, pois ele cuida de nós. Apressou-se a devolver a ovelhinha aos companheiros. A ovelhinha tinha aprendido uma grande lição e as outras a ouviam com muita atenção. O pastor estava contente, pois tinha achado a sua ovelhinha perdida. Agora sim, foi contar novamente. À noite, com todo cuidado, contou o pastor novamente, 100 ovelhas e cordeiros, cada um dizia presente. Jesus estava ali contando aquela história tão linda, pois ele é o bom pastor, pois Jesus vive, ele ressuscitou e vive e cuida de cada um de nós. Jesus, nosso pastor, nos conta qual ovelhas e cordeiros, sempre conosco a ajudar-nos, sobretudo em nossos erros. Crianças, aprendemos que não devemos ser ovelhas desgarradas, devemos estar sempre pertinhos do nosso Papai do céu, pois Ele é o nosso bom pastor. Se afastamos do Senhor, podemos nos dar muito mal. Pode acontecer coisas muito ruins. Mas quando estamos pertinho de Deus, orando todos os dias, amando o nosso Pai eterno, nós aprendemos todos os dias que Ele nos ama e que Ele cuida de nós. Assim, Jesus o tempo todo está perto de nós e cuida de nós, pois Ele é o bom pastor. Beijos, criança.